Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus te ilumine. A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E Deus disse, haja luz, e viu que essa luz era boa. A luz, Deus chamou de dia, as trevas, Deus chamou de noite. A palavra do Senhor diz que Deus cria um firmamento, separa as águas das águas. E ele chama esse firmamento de céu. E as águas que estavam sobre os firmamentos abaixo do céu, Deus, ele dá ordem que pareçam em um lugar. Então Deus chama as águas que estavam debaixo dos céus de terra, e o outro Deus chama de mares, dividindo. E o interessante é que o firmamento no céu, a Bíblia fala que Deus, ele dá ordem para que sejam criados luminares. Luminares grandes para iluminar o dia, e luminares menores para iluminar a noite. E o interessante é que, meditando na palavra do Senhor, esse firmamento que é chamado céu, a Bíblia diz que Deus ele cria luz do alto para iluminar a terra. Olha só que coisa forte. E sucede Deus criando a relva, onde nós sabemos que é o gramado, a natureza. Deus criou a erva e a semente, a árvore e os frutos segundo a sua espécie para nos alimentar. E lá no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia fala que essas plantas até então não estava crescendo, porque não havia homem para regar. Mas porém, pela neblina que caía, fazia que crescesse aquelas plantas, a relva, a erva sobre a natureza. Olha só que coisa interessante. Chamando a nossa atenção, nós sabemos que Deus, ele não precisa de nós. Nós precisamos do Senhor. Mas ali começa a primeira comunhão. Que Deus, ele cria o homem. A Bíblia fala que não havia homem para poder regar a terra. E nós sabemos que Deus criou o homem, soprou do barro. Mas interessante que no primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia fala que havia uma luz, os luminares iluminavam a terra, ou seja, nos trazendo a entender que a luz vem de cima. A terra, como a própria palavra diz, já era escura. Então talvez até a sua vida, a vida de muitas pessoas, possa estar se sentindo vazia, uma vida que não é preenchida, não é completa. Por quê? Porque você busca as coisas que são da terra. Procura tudo que é da terra, mas não esquece de olhar para as coisas que são de cima. Até quando Deus criou, olha só, já era tudo sem forma, já era tudo vazio. E Deus que determinou a luz. Interessante que ele coloca os luminares. Nós sabemos que Deus colocou, deu a ordem, é governado, ilumina de cima para baixo, ou seja, vendo sempre essa luz do alto. Talvez a sua vida espiritual possa estar escura, uma vida vazia por isso, porque você não olha para cima, espiritualmente falando, mas procura as coisas de baixo. A Bíblia diz que Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida, e o homem passa a ter vida. E Deus coloca esse homem para poder cuidar do jardim, regar, dá autoridade sobre as aves, dá autoridade sobre os animais que rastejam sobre a terra. Deus dá autoridade ao homem, a nós. E interessante que a própria palavra do Senhor diz que Deus sopra. O que isso nos ensina? Talvez você é uma pessoa que despreza o Senhor.
Talvez você é uma pessoa que pode ser até ateia, tem a sua religião, mas despreza, desobedece a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Deus soprou. A Bíblia fala que nós passamos a ser, o homem passou a ser alma vivente. Agora imagina, aquela alma vivente. Fica 10 segundos sem respirar agora. Faz um teste. 10 segundos sem respirar. Se você ficar 10 segundos sem respirar, você vai sentir a diferença. Esse é o fôlego. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, escrita pelo Salomão, que o espírito voltará para Deus. Ou seja, nós entendemos que o espírito é emprestado. O espírito está conosco emprestado. Talvez você rejeita o Senhor, você despreza o Senhor, mas você é dependente dele. Porque se o espírito dele não tiver em você, você morre. Não é o Espírito Santo, é o espírito intelectual, a inteligência que ele nos deu. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E se você perder esse espírito, esse fôlego, o seu corpo cai. Já percebeu que quando a pessoa morre, o corpo cai? Por quê? Porque ali já não há mais o espírito, não há mais a alma sobre aquele corpo. Então que nós venhamos ser gratos ao Senhor, olhar sempre para o céu, da onde que vem o nosso socorro, a nossa luz. Ela vem do alto. Sempre foi assim desde o começo. Talvez sua vida está assim, sem forma, vazia, mas que possa, através do desejo do seu coração, você trazer a luz para a sua vida. Deus quer trazer a luz para a sua vida. Deus quer colocar dentro da sua alma, dentro do seu coração, a luz que vai trazer a paz. Talvez a paz que você está precisando, a paz que alguém que você conhece está precisando, porque está faltando a presença da luz do Senhor em sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus Cristo.